Hoje o assunto refere-se especificamente à comunidade lajadense. No centro da cidade, quase na divisa com o Florestal, nós temos o abrigo São Chico. Moradores reclamam de alguns problemas que acontecem ao redor do abrigo e sugerem a mudança de local. O abrigo fala também das suas atividades e fala também dos problemas que existem por lá, mas também do trabalho que é feito. A gente trata desse tema hoje aqui no Entre Linhas, que começa a partir de agora. Boa noite, estamos começando mais um Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede. Você nos acompanha também pela internet, no YouTube, no Facebook, na página da TV Univates, também no site univates.br/TV. Bom, são as tuas diversas plataformas aí para que tu possas nos acompanhar. Sempre um assunto que envolve aqui o Vale do Taquari, diversos assuntos envolvendo aqui a nossa região. E hoje nós estamos falando sobre o abrigo São Chico. Como já disse na abertura, né? O abrigo que faz um trabalho importante, ele se situa no centro da cidade, antigamente até pertencia ao bairro Oriental, e aliás, o bairro Oriental não, estou lá em Estrela, na minha cidade, né? Ao bairro Florestal. E a gente vai falar sobre esse tema com o Luiz Carvalho e também o Décio Facchini, eles que, respectivamente, o Luiz ele é coordenador do abrigo São Chico e o Décio Facchini é morador do bairro. Ele convive com esses problemas, né? Que os moradores relatam, já fizeram reunião com a prefeitura, o Luiz também participou. Enfim, a gente vai tratar desse tema, tentar achar um denominador comum e tentar entender melhor quais as coisas boas, evidentemente, que o abrigo faz, mas também os problemas que acabam acontecendo por lá. Luiz Carvalho, vou começar cumprimentando o Luiz, obrigado por nos atender, obrigado por vir aqui ao programa, boa noite. Enfim, o que a gente pode falar sobre o abrigo? Em primeiro lugar, vamos conhecê-lo. Para quem ainda não conhece, para quem daqui a pouco não teve a oportunidade, o que o abrigo São Chico faz? A gente sabe que ele acaba abrigando moradores de rua, pessoas que não têm um teto para ficar à noite. Então é importante a gente relatar esse trabalho que o abrigo faz. O que dá para falar nesse sentido? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, TV Univates. O São Chico é um abrigo para moradores em situação de rua. Ele vem desde o seu nascimento já com alguns que são fixos nossos daquela data, desde o nascimento de 2001, né, que era ao redor da paróquia São Cristóvão que foi criado, e hoje ele se encontra nesse tal endereço. O que o São Chico, o que aconteceu ele de anos para cá, a gente pode se considerar também junto com o próprio município, né? O crescimento, ele foi, se nós olharmos para a cidade de Lajeado, o crescimento foi, né, teve sempre em alta, né? E, claro, quando uma cidade tem esse algo, né, que atrai pessoas, que faz um crescimento maior do que outras, né, o seu público também difere, né? E ele diferiu tanto que também o São Chico, nesse sentido, né, a gente olhando um pouco pela caminhada dele, né, ele teve aí, há 4 anos atrás, nós tínhamos ele, um São Chico um pouco diferenciado, né? Ele cresceu com a demanda também, juntamente com a cidade. Também, naquela época, há 4 anos atrás, há 3 anos e pouco, nós tínhamos uma casa de acolhida, onde foi criada, né, por então prefeito daquela época. O que ocorreu? Daquela época para cá, as coisas assim, elas tiveram uma demanda maior no sentido que a casa de acolhida também foi fechada. Então dá para dizer que se diferenciou o público daquela época para cá. Claro que houve um crescimento, né? Nós até, a gente tem uma demanda assim, no sentido de uma... dá para se dizer assim que nós temos um conceito muito grande junto à Brigada Militar, reunindo informações daquelas pessoas que passam lá. Nós temos um canal onde a gente tem essas informações. É claro que muitas vezes também, né, o que ocorre na maioria das vezes, que os que nos procuram também, se não é através da rede, elas vêm direto à nossa casa, né? E acabam também muitas vezes, a maioria não tendo documentos. Também se torna um trabalho difícil,
né? Ok. Pela questão técnica do abrigo. Muito bem, importante só ter esse relato, né, do que realmente o abrigo faz, mas em tese ele realmente abriga pessoas aí em vulnerabilidade social, enfim, que precisam aí de um lugar para ficar, e essa é a intenção. Vamos conversar também com o Décio, obrigado também por vir, boa noite. Décio, mas tem problema também, né, Décio? O que está acontecendo por lá, que os moradores estão se movimentando, estão se reunindo com a prefeitura já há algum tempo, enfim, qual é o grande problema que vocês enxergam? Claro que existe um trabalho sendo feito, o abrigo não existe por nada, mas também tem coisas que vocês não concordam. O que dá para falar sobre isso? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Antes de iniciarmos a manifestação, eu quero agradecer a Univates, televisão, a equipe de jornalismo, sempre atentos, ávidos em transmitir as notícias, as informações mais próximas possíveis. Nosso agradecimento. O meu agradecimento especial à comunidade que ora eu represento, em torno do São Chico, que me deram essa missão, esse mistério de vir aqui representar os anseios da comunidade com relação ao São Chico, ao coordenador Luiz Carlos Carvalho, que representa o São Chico, que é coordenador, a meu juízo, pelo que dá para se ver, já trabalha há tempo nessa atividade do São Chico, né? E assistente do São Chico, a minha esposa, o coordenador da equipe, né? Que estão nos bastidores aqui, o pessoal não está vendo, mas estão conosco. Né? Então, estamos felizes em poder participar desse debate, que é importante para a comunidade, é importante para o município, a região, saber o que existe, realmente existem as mazelas sociais, né? É o desenvolvimento, é a evolução da sociedade. Então, isso é fruto da sociedade, essas pessoas que estão na vulnerabilidade social, tá? Então, com relação ao São Chico propriamente dito, então o que a comunidade se insurge? É que esse local escolhido não se coaduna com a proposta de se manter lá essas pessoas para o abrigo em si. Existe ali 2 colégios, o colégio Irmã Branca, o Melinho, muitas crianças, professores, existe uma grande circulação de pessoas, né? E essas pessoas realmente que são abrigadas no São Chico, como o Luiz Carlos falou, muitos não têm sequer procedência, documentos, vivem numa informalidade, vêm de regiões totalmente estranhas, diversas, né? Inclusive tem pessoas de outros estados, tinha pessoas que se apresentavam como baianos, pessoas totalmente apócrifas à nossa região, que migram para cá, quiçá até mesmo as prefeituras, as famílias, porque sabe que aqui tem uma região que tem mais um poderio econômico e poderiam albergá-las aqui, tá? Mas aqui encontram também os seus problemas sociais, como todas as cidades. E o São Chico realmente tenta dar vazão a essas pessoas, a essas pretensões que estão vindo, começaram no início, era numa casa próxima, porque eu moro bem próximo ali, a uma quadra do São Chico. Quer dizer, eu sempre fui vizinho do São Chico. Antes ficava 4 casas da minha casa, o São Chico. Depois saíram, depois retornaram casualmente ali na minha vizinhança. Então a gente convivia inicialmente com poucas pessoas, eram pessoas 8, 10, 5, né? E agora a coisa começou a evoluir, né? Começou a pegar outros patamares, né? E aí começaram a alojar lá no São Chico pessoas com dependência química, álcool, pessoas com distúrbios mentais, pessoas de toda a sorte, né? Que as famílias, quiçá para se livrarem dos seus familiares, né? Delegam a uma terceira instituição, abandonam essas pessoas na rua, ao relento, né? Estão na praça, estão para cá e para lá, e aí o São Chico terminou sendo a tábua de salvação para essas pessoas que vão se socorrer do São Chico.
Então, a comunidade lá não é que seja contra a atividade do São Chico em si, bem pelo contrário, tem que dar guarida a essas pessoas que realmente necessitam. Mas quais são os problemas? Tá. O problema é muito sério e grave, tanto é verdade que existe um conflito agora da comunidade escolar, os 2 colégios, através dos seus diretores, já se manifestaram, tá? A comunidade em geral ali, a insatisfação, só que essas pessoas não têm hábitos sociais. Então, eles ficam desocupados aí nas imediações do São Chico, houve assaltos, né? Relatos de pessoas que foram assaltadas, outras pessoas se sentem intimidadas quando essas pessoas estão ali nas imediações, antes da abertura do São Chico, tá? Ficam com olhares velados contra essas pessoas, pedindo alguma coisa, dinheiro, vão nas casas, nas imediações por aí, pedir, começam a buzinar, aí se a gente não atende, eles vão lá e começam a xingar, começam a gritar, começam a ofender, outros já etílicos, nos estados etílicos, ou com a maconha, né? Então fazem suas necessidades fisiológicas ali nas imediações. Quer dizer, existe uma perturbação muito grande por parte da comunidade, tá? E, além do mais, são pessoas altamente problemáticas. Perfeito. Tá? Então, a comunidade se sentiu premida diante de uma situação, tá? Logicamente, o São Chico, se for para um outro local também que não é adequado, vai criar problema lá. Pois é. Só que, casualmente, ali existem 2 colégios. Então, até mesmo o colégio do Merlinho, o colégio teve que contratar um guarda, porque circulam muitas crianças, até no início, quando começou a dar problema mais sério. Então, eles retiraram aquelas crianças que ficavam na frente do colégio brincando e levaram para as partes dos fundos. Tá? Aí contrataram um guarda para dar segurança. Então, os pais têm uma preocupação candente, tá? De dar segurança aos seus filhos. Não se sabe com quem estão lidando aí. E como é rotina nos grandes centros, né? Se vê ataques de psicopatas contra crianças, quer dizer, pode causar um mal muito grande ao inocente, vulnerável aí que está sozinho e tal. Aí os pais, para medida de segurança, eu vejo ali na frente do colégio, eles descem dos automóveis, já pegam a mãozinha das crianças, levam para dentro do colégio, não dão a menor chance de eles ficarem sozinhos. Então estão presos, né? E os vizinhos também se sentem acuados em relação a isso. Aí tem muitas pessoas que já nem passam ali pelas imediações do São Chico para evitar qualquer tipo de incidente. Muito bem. Décio, nós vamos chamar o intervalo. Daqui a pouco tu continua nos relatando tudo isso, mas o nosso tempo já expirou no primeiro bloco. Realmente passa rápido quando o assunto é importante. Vamos ao primeiro intervalo, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Entre Linhas, este é o segundo bloco e nós estamos falando sobre o Abrigo São Chico, o trabalho do abrigo e também as reclamações dos moradores de perturbação, enfim, coisas que acontecem em torno do abrigo. Isto é ou não é responsabilidade do abrigo? São coisas que nós vamos discutir, realmente o porquê isso deve acontecer, como se soluciona, isso que é o principal, um problema como esse, se o problema vai acabar indo para outro lugar se o abrigo sair de lá, que ele se situa aí no centro, praticamente aí na divisa aí com o bairro Oriental e próximo a 2 escolas, né, Décio? A gente falava sobre isso, tivemos que encerrar um pouco mais cedo aí o bloco primeiro, aí, em função aí de um pequeno probleminha no microfone, mas a gente falava disso, né? Isso que chama atenção, tem educandários ali e uma ligação bem forte com crianças. Fala um pouco, então, concluindo ainda a sua explanação de antes. Perfeitamente. Então, a preocupação de parte dos diretores do colégio é com relação à segurança, à rigidez que essas crianças têm que ter. Quer dizer, estão indo para um colégio, né? E sabidamente episódios dessa natureza já se deu, professora chegando no colégio, vindo pessoas e atirando, quer dizer, pessoas que não têm muitos compromissos éticos, morais, e a personalidade já deturpada por várias razões,
sai da cidade deles, lá não sei da onde, e vem para cá e termina se juntando na rua com outras pessoas que têm a mesma linha de pensamento, né? E outros egressos até mesmo do sistema penitenciário. Então, realmente, o Luiz Carlos conversou que é um problema da informalidade, essas pessoas, talvez sem documentos, terminam caindo aqui em Lajeado. Então, essas pessoas que a gente não sabe de onde é que vem, quais são os seus hábitos, quais são os antecedentes deles, podemos estar alojando aí até mesmo um grande marginal que a polícia tem que ir lá. Eu fiquei sabendo que recentemente tinha uma pessoa que a polícia foi lá para prender, para levar ele para a casa prisional. Quer dizer, com todo respeito, eles não têm culpa disso. Isso é fruto da sociedade. Augusto Conte, um dos fundadores do positivismo, da escola, já dizia que isso é da engenharia social e isso também é fruto que nós criamos, a sociedade moderna termina criando. Então, nós não conseguimos dar vazão para essas pessoas. Sabe-se do problema social, do desemprego, das relações familiares, enfim, tudo isso vem a eclodir e essas pessoas, por razões umas e outras, não se sabe por quê, por causa da droga, por causa do álcool, aí terminam caindo na rua. E a última tábua de salvação são esses abrigos. Seguidamente, a gente encontra na rua, principalmente na Júlio de Castilhos, pessoas deitadas no estado etílico, bêbadas, né, dormindo no relento. E outras nas sinaleiras. A gente vê pessoas que realmente não deveriam estar aí. Nós, como sociedade, temos culpa disso. Nós criamos esses antros. Nós criamos esses monstros. Nós, o Estado, não está dando vazão a isso. Tá? Então, o Estado que prima pelo lucro, a sociedade, toda ela é uma sociedade feita de consumo, onde os valores são bem outros, e essas pessoas terminam ficando na margem. E aí o que acontece? Eles vão fazer a resposta deles, a manifestação. Então, o San Chico, tá? O problema do San Chico é muito complexo. Por quê? Ele atende aí, na verdade, devia ser uma clínica. Tá? Porque essas pessoas que têm problemas de álcool têm que ser encaminhadas para o centro de recuperação. Aqueles que têm problema de droga, idem. Não pode ficar ali. Não pode ficar ad eterno ali no San Chico. Muito bem. Tá? Então, para se fazer um trabalho de ressocialização, de reinserção na sociedade, tem que ser tratado essas pessoas. Não pode ficar 7 anos lá, eu vi que um fica lá 7 anos. Aquilo não é pensionato. A mens legis do Estado, a sociedade moderna de psiquiatria, o que eles recomendam? É que essas pessoas simplesmente ficam internadas 1 semana, 2 semanas nas clínicas, um mês, o quanto SATs, e depois retornem para a família. Então, a melhor tratamento é a família. Tá? Lá, com toda a vênia, com todo o respeito, tá? É um outro clima, quer dizer, transita lá pessoas oriundas que não têm elo nenhum. E, na grande maioria das vezes, talvez o afeto, o amor, o carinho que eles recebam, seja lá dentro, internamente, tá? Então, a meu juízo, eu entendo, nós entendemos, tá? Que o San Chico, ele tem que ter uma outra visão, não pode ficar simplesmente recolhendo pessoas lá. Muito bem. Vamos deixar o Luiz também explanar. Luiz, é bem assim ou não é? A gente sabe de antemão que nós temos uma doença ao redor de nós, né? Uma doença social, né? Que vem do álcool e a droga. A gente sabe também que muitas vezes nós, como sociedade, queremos varejo para baixo do tapete. Né? Mas a gente também, se nós olharmos e nós conhecermos o que existe ao nosso redor, nós olharmos o que a rede nos oferece, tá? Nós temos o CAPS-AD, nós temos o CRIAS e nós temos o CRAS, que é um suporte dentro disso, que dá o suporte para São Chico. A questão de tratamento, nós temos ao nosso redor. Todos eles que passam
pelo São Chico, pela acolhida, naturalmente eles são obrigados a irem procurar, né, uma dessas casas, principalmente o CAPS-AD, né, para passar também por uma triagem para ver a procedência de família, a procedência, como está a situação do indivíduo, tá? E dentro disso, também, né, muitos deles, ou quase na sua totalidade, já o fizeram tratamentos. Eu questionava isso anos atrás, né, há muitos anos já, que o grande problema nosso daquela época e hoje, o que nós temos? Nós não temos um pós-tratamento. As pessoas passam pelo São Chico, são acolhidas, vão para o CAPS, tem um acolhimento na sua proporção. O que ocorre? É feito um propósito de recuperar essa pessoa, tá? Vai para uma central ou para um centro terapêutico. Fica lá 4 semanas ou 6 meses, tá? Aí volta, vai para onde? Volta para uma família que já foi fragilizada, que não quer mais aquela pessoa, porque muitas vezes tem algo que a família não queira, né? Não pode se aproximar, tem algum dever a cumprir, né? Como vamos destruturar essas famílias, voltando para essa família, se não houve esse contato dentro daquelas semanas ou daqueles meses que ocorreu o tratamento, né? Então a gente sabe de antemão, o refúgio, com certeza, tem São Chico, não é o ideal, nunca foi, a gente sabe disso. Eu fazia e dizia um propósito, né, no meio de muitas pessoas, e diziam para eles, pessoas da nossa lajeado, da segurança, enfim, de outros órgãos aí, dizia, olha, nós temos que criar juntamente, talvez junto com as igrejas, que as igrejas também, muitas vezes, elas vejam isso com certo apreço, né, de uma recuperação. Mas assim, o São Chico nunca vai ser o lugar ideal para ninguém, né? Ele é o lugar de acolhida, né? É o lugar onde aquelas pessoas que realmente, né, não conseguiram mais dar a volta, porque muitas vezes não tiveram um pai, não tiveram uma mãe, não tiveram um irmão, não tiveram alguém, não tiveram suporte nenhum, né? E a gente ouve e sabe de antemão que isso acontece ao redor de nós, né? A questão da droga. A droga hoje está em qualquer lugar, está ao redor do São Chico, está dentro de um colégio, está em qualquer lugar público hoje ela está. Ela está por quê? A gente sabe também que nós temos o quê? Nós temos o direito de ir e vir. Eles também têm, né? Então, o que nós vamos propor para isso melhorar? Eu vejo que, em vez de nós, muitas vezes, discutirmos, né, a questão local, a questão pessoas, nós temos hoje, Lajeado, sem se reunir junto ao poder público, reunir forças para ver ambientes, para melhorar a situação dessas pessoas. Ou a gente sabe também de antemão que, quando se passa pelo São Chico, muitas vezes, né, o trabalho também, muitas vezes, até do próprio São Chico, na questão da parte técnica, lá que nós temos hoje uma assistente social, nós temos uma psicóloga, é feita uma triagem também, que muitas vezes volta para onde? Volta para sua família, volta para sua cidade de origem, né? Uhum. Que muitas vezes não querem ficar em Lajeado também, mas aqueles que despencam ou caem ou já vêm caindo, não tem outro meio, né? Então, assim, a casa hoje, nós tivemos já há vários anos, né? Eu prestei 10 anos de serviço, né? Um serviço assim de doação para o São Chico, né? Hoje eu faço parte da casa como um colaborador. Assim, dentro disso, o que se veja, o que eu vi, nós nunca vamos ter o lugar ideal. Okay. Né? Nós, saindo do florestal, claro que eu também digo a mesma coisa como os vizinhos hoje dizem, né? Não é o lugar ideal? Não é. Mas é o que nós conseguimos. Na época que nós estávamos atrás,
deu uma casa para o São Chico, nós varemos a cidade. Só encontramos as pessoas que disseram, não, se é uma casa para o São Chico, negativo. Aqui, nessas proximidades, não, ou a minha não serve. Então, naquela época que nós conseguimos a casa, né, na 15 de novembro, é o que nós tínhamos. Muito bem. Importante. Soluções é o que a gente vai tentar achar daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta, este é o terceiro bloco do Entre Linhas aqui na TV Univates. Falamos do Abrigo São Chico, para você que está chegando, estamos com o Luiz Carvalho, coordenador do São Chico, e o Décio Facchini, morador do bairro. Moradores estão se movimentando para tentar tirar o abrigo do local onde ele se situa. E a gente vai tentar discutir aqui se essa é a melhor solução, enfim, os problemas e os porquês, né, dessa demanda dos moradores. Nós falávamos sobre o que o São Chico faz e também dos problemas que foram já explanados. Bom, o que a gente concluiu aqui, e eu acho que os dois concordam, é que se o abrigo mudar de lugar, e eu gostaria de dizer também para quem assiste que essas reuniões, 2 delas eu tive a oportunidade de acompanhar junto à Prefeitura Municipal, estive lá. E uma das coisas que foi falado muito na reunião, de uma forma muito forte, é que não adianta colocar o abrigo lá no interior, muito distante, porque fica longe dos moradores de rua, também ele se torna inacessível, mas se mudar para outro bairro, para outro lugar, o problema persiste e só muda de endereço, ou seja, é um câncer que acaba mudando de endereço apenas de lugar e outros moradores vão estar fazendo esse mesmo tipo de manifestação. E aí eu pergunto para os dois aqui, quem quiser responder primeiro responde. Tem solução, tem um caminho que vocês já pensaram que poderia resolver esse problema? Nós já se reunimos, né, junto a vereadores, junto a prefeito, junto a um secretário, e realmente nós estamos, né, em caminho de um outro lugar. Como se dizia esses dias, né, Júlio também estava junto a uma reunião da prefeitura, onde o nosso prefeito dizia, olha, nós precisamos reunir forças, não depende só dele, não depende também só nós do São Chico, né, para nós arranjarmos outro lugar. Com certeza, com o tempo isso irá acontecer. Mas assim, para nós também termos, como falaste, né, Júlio, para onde vai, próxima cidade ou mais distante da cidade. Nós tivemos, há 6, 7 anos atrás, uma oferta do próprio município, num lugar mais longínquo. Naquela época a gente estava, inclusive a gente visitou e nós estávamos bem empolgados para isso acontecer. Só que também nós temos uma visão bem ampla e também que nos orienta e nos dá sustentabilidade, que é a STAS, né? É uma pasta do município onde ela também tem um olhar e uma visão também sobre o São Chico, né? E também, como eu disse, ela nos dá essa sustentabilidade. Então, nós temos essa parceria também com eles, para que eles também vejam, assim, com bons olhos, como já tiveram e estão vendo de novo, para nós arrumarmos um lugar que seja mais adequado e que também, né, os serviços, com certeza, irão dar continuidade, talvez a mesma maneira, talvez diferenciado, né? A gente sabe também que nós precisamos dar passos, né? E o São Chico, desde que foi criado, ele deu, né? Ele deu, tanto com a sua equipe de trabalho, que foi forçada a ampliar, né, as suas dependências, também com o seu número de pessoas, de colaboradores, para nós atendermos essa fatia que é parte da sociedade. Muito bem. E eu vou lhe fazer mais uma pergunta antes aqui de também procurar ouvir o Décio. Você falava em reuniões e sempre explana isso, de que as pessoas que querem falar sobre o São Chico é importante conhecer o São Chico, né? Ver o trabalho. Mas o senhor também diz que não é e nunca vai ser o ideal.
o trabalho, ele o São Chico não é uma clínica de recuperação, ele é um abrigo, um lugar de acolhida, mas realmente o Décio disse há pouco que essas pessoas às vezes não têm nenhum vínculo familiar, vêm de fora, estão aí, digamos assim, sem nenhum vínculo, sem ninguém para recorrer. Não seria, de alguma forma, uma das maneiras de tentar procurar, e talvez isso já esteja sendo feito, mas tentar procurar estas famílias, tentar procurar, de alguma forma, não sei se exatamente vocês são o órgão para isso, para que elas passem a ter um vínculo e não precisem viver por 7 anos, por 10 anos lá no abrigo, e realmente aquele problema persistir, porque se essas pessoas elas não têm outra coisa para fazer a não ser ir lá no abrigo, não tem qualquer tipo de orientação diferente, daqui a pouco esse problema vai aumentando, quando vê tem 100 pessoas lá, e esse problema da drogadição acaba assim, influenciando o outro. Não é uma das coisas que poderia se buscar, ou eu estou errado? Assim, eu convidaria qualquer um, né, que mora em Lajeado, para conhecer o São Chico de dentro. Esse serviço que tu está comentando comigo, eu diria para ti que ele sempre foi feito, né? Nós temos até, inclusive, algumas coisas na questão de outras pessoas de outra cidade. Elas vêm, muitas acessam o nosso abrigo ou acessam os serviços, né, que são oferecidos pela nossa rede, né? Então, se dá também, né, prazo para essas pessoas, né, para buscar a família. Muitas vezes ficam 2, 3 dias no São Chico, é o prazo que tem, muitas vezes, de limite também, né? A questão das nossas técnicas, né, buscam famílias, muitos deles já voltaram às suas bases, alguns querem, outros não querem. Outros querem o quê? Querem ver e conhecerem a cidade, né? Muitas vezes eles vêm... Até já houve relatos aí de pessoas vindo de outras cidades dizendo assim, eu vim para Lajeado, porque é uma cidade promissora, eu vim com dinheiro, eu vim achar um emprego, eu estou aí uma semana, não achei emprego, o que eu tinha de dinheiro, né? Ele se foi, e agora eu quero recurso do município. Mas que tipo de avaliação é feito? Porque se eu ir lá, eu vou ser recebido também? Essa pergunta eu faço de uma forma irônica até. Com certeza. Mas eu digo assim, não deveria ter não deveria se ser mais criterioso, e talvez estejam sendo e eu não saiba, mas existe alguma lei, alguma regra, por exemplo, tem alguém que não pode entrar no São Chico? Tem. Quem? Se a pessoa está alcoolizada, a gente não pode deixar ela entrar, que vai comprometer quem? A equipe e os que não estão, isso é importante, alcoolizados. Informação importante. Drogado, né, com alterações, também não entra. E a gente, claro, não somos nenhum técnico nessa área, mas a gente sabe de antemão que qualquer pessoa, né, tem sua visibilidade em ver se a pessoa está alcoolizada ou se ela está em estado de droga, né? Então, ele não entra. O que acontece muitas vezes? E aí eles voltam ao centro, eles vão à rede, muitas vezes passam 2, 3 horas fora, voltam. Qual é a nossa situação? Muitas vezes não, na maioria das vezes, ele entra, passa pela acolhida, geralmente, primeiramente pela revista do nosso monitor, depois passa para a assistente social ou para a psicóloga, né? Vê o relato, né, e faz a acolhida, né? Geralmente, no outro dia, é enviado à rede para que tenha um acompanhamento, né? Que se permanece dentro de São Chico ou na cidade ou não. Importante saber e conhecer estas regras também para a gente poder ampliar isso. Claro que não vamos aprofundar tanto assim a ponto de chegar a uma solução mesmo, mas é importante a gente fazer, quem assiste, pensar em uma solução. É importante aqui democraticamente debater. Décio, tu querias concluir, por favor? Até a gente sabe de antemão, né, que a gente não vai suprir a necessidade. Jamais vamos conseguir isso aí, né? Porque a razão, o que hoje a gente vê? A gente vê o São Chico como um refúgio, uma fuga, ou a gente vê a Praça da Matriz, né, da nossa Lajeado nisso aí? Então,
o conceito nosso sobre isso... Não é só lá, né? Exatamente. Né? A gente não quer isso para a nossa cidade. Muito bem. Mas, infelizmente, é o que temos. Está acontecendo. Pois é, Décio, vamos procurar soluções, porque o problema nós já conhecemos e todos nós aqui admitimos que ele está acontecendo. Ao redor, pessoas que acabam não conseguindo, por essas regras, entrar no São Chico, mas elas ficam ali ao redor, elas querem entrar e acabam fazendo coisas ilícitas próximos às residências e ainda perto de 2 educandários. Ou seja, o problema a gente já discutiu, já trouxe aqui, todo mundo está sabendo. Mas aí como é que resolve, Décio? Bom, em primeiro lugar, nós temos um alto custo para manter o São Chico. Nós temos lá um máximo de, segundo relatos, que seriam 44 pessoas, 45 pessoas, o máximo seria a lotação. Nós temos um custo mensal para o município quase de R$60 mil. Então, assim, em tese, 80% da população recebe um salário mínimo e sustenta a família, ou a si próprio. E muitos deles, desempregados, não ganham nem isso. Então, era vantagem o município, por exemplo, pagar um salário mínimo para ele, chegar na família de onde é que ele é, de Cruz Alta, Santo Ângelo, ó, família. Aqui, Lajeado está bancando as mazelas sociais de outros municípios que sobra para nós pagar. Nós, contribuintes, pagamos todos os impostos atinentes no município, estamos albergando pessoas que, infelizmente, são de outras, disseram que 10% são de Lajeado, o resto é de fora. Não temos esse ônus. O que tem que ser feito, realmente, fazer a acolhida inicial, fazer a triagem, tá? Quem tiver para fazer tratamento na clínica, na central, etc., tem que ser buscado a família. Por quê? Existe o Ministério Público, Promotoria Pública, tá? Que entrará com as ações de alimentos, de indenização, inclusive o município tem que ser ressarcido por parte que nós estamos pagando pessoas que não se sabe de quem. Tem muitas pessoas aí que a família é abonada, não são pobres, não. Eles querem se livrar. Vão buscá-los, porque se fizesse isso em outros países, os familiares seriam presos. Como existe a nossa lei, o devedor de pensão é preso se não pagar. Essa família tem a obrigação ética e moral, e além disso, jurídica, de acolher o seu familiar. Seu pai, o seu irmão, seu tio, enfim, existe uma família. Não é que não existe, existe a obrigação jurídica. Se o filho tem condições de manter o pai, o irmão, enfim, quem quer que seja buscado. Não adianta nós ficar aqui com pessoas de 8, 10 anos num pensionato. Qual é o futuro dele? Viver ali. Outra situação, que com todo respeito aos coordenadores de São Chico, nós temos lá 44 pessoas, ou 40 pessoas vivendo numa casa com poucos cômodos, disseram que até vivem lá 8 pessoas dentro do mesmo quarto. Não sei quantos banheiros tem, mas imagina o 2, o 1, o 2, o 3. Então, imagina só o horário de banho, quanto vão ter que fazer uma fila para alimentar essas pessoas. O alojamento é muito pequeno. Como é que vão conviver pessoas se sabe que vão para a rua, vão para a praça, depois retornam aí. Muitos deles, a primeira vez, vêm com certas patologias, vêm aí com doenças, não se sabe qual é o grau de periculosidade que eles têm de doenças. Tá? Sem o exame prévio, são colocados lá juntamente com as demais pessoas, sem um prévio isolamento. Então, isso que o aspecto humano que eu vejo é realmente repugnante se colocar essas pessoas nesse meio. O que tem que ser feito realmente? Tem que ser feito as pessoas que estão aptas. Tem pessoas lá que eu vi esses dias, passou na frente da minha casa, eles vêm lá e pedem o vale, eles pedem dinheiro de passagem. Mentira! Eles pegam dinheiro para ir comprar droga ou álcool, tá? Porque eles estão lá. Mentira deles. Tá? Eles querem ganhar dinheiro fácil. Então, são os famosos escroque, tá?
São as pessoas que querem ganhar dinheiro fácil. Ah, não vou te dar, tu tá no São Chico, não sei o quê. Aí começa a xingar. Muito bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco o último bloco, concluindo as explanações do Luiz e do Décio. Último bloco daqui a pouco aqui na TV Univates. Nós estamos de volta ao último bloco do nosso programa, um assunto super importante, Abrigo São Chico é o tema. Esse abrigo aí que faz um trabalho aqui importante, mas que está sendo discutido aqui também pelo Luiz Carvalho, que é o coordenador do abrigo, e também o Décio Facchini, que falam também dos problemas, especialmente no entorno ali da onde se localiza hoje o São Chico. Décio, você falava, e podes concluir, imagino que eu tenha lhe interrompido, porque nós vivemos aqui atrás do tempo sempre, né? Atrás de segundos, e depois o Luiz terá todo o tempo também para falar sobre isso também, sobre soluções, mas você falava, né, exatamente de procurar, daqui a pouco de uma outra forma, levar as pessoas à família, né, e também buscar tratamento para elas, e falava de algumas situações de pessoas que vão às casas, pedem esmola, pedem dinheiro, e você acredita que não deveriam, enfim, que em alguns momentos apresentam motivos que não seriam os reais. Mais uma vez, lhe digo que este problema ele vai acontecer em outros pontos também. Ele vai acontecer em qualquer bairro e acontece não só ao redor do São Chico. Mas o problema está lá, e o que preocupa, e eu quero tocar nesse ponto, e os dois poderiam falar sobre isso, crianças. O que a gente já ouviu falar é que, claro, que os pais eles têm muito medo dos filhos, eles não deixam mais os filhos irem a pé, tem duas escolas muito próximas, isso não é em todo bairro que vai ter. Queria que vocês falassem especialmente das crianças que moram ao redor e que vão às escolas. Me parece até que o horário até não é conflituoso, até não é o mesmo da saída, mas acaba os moradores que estão ao redor ficando lá o dia todo. Enfim, que problema isso gera também, especialmente para as crianças? Tem um projeto de lei, foi aprovada uma lei em Vacaria recentemente, semana passada, até mesmo por um vereador do PT que fez a lei, proibindo o pessoal de dar esmola, quem dá e quem recebe. Tá? Para evitar esse ciclo vicioso desse pessoal continuar sempre na dependência. Pegam esmola para comprar droga, pegam esmola para isso, quer dizer, a finalidade sempre terminamos alimentando esse ciclo. Tá? Então, eu acho o seguinte, essas pessoas têm que ser educadas para uma finalidade, o qual seja. Então, se retira o São Chico desse local, tem que se pegar um local próprio para isso, que eles possam trabalhar, que eles possam desenvolver, porque o trabalho recupera. Eles não podem ficar ociosos lá. Existe até mesmo projetos de lei de trabalhos obrigatórios, trabalho forçado, o criminoso, tá? Tem que pagar, ele tem que trabalhar. Se ele não estiver doente, tem que trabalhar, sim. Não pode ficar à mercê de ser sustentado luxuosamente, comida, bebida, isso, aquilo, sem se preocupar em pagar boleto nenhum. Porque os demais, todo mundo paga suas obrigações. Eles têm que saber que também vivem numa sociedade e eles também têm que contribuir. Me parece que o São Chico tem uma visão endêmica só lá para dentro. Tá? Quer dizer, está acolhendo todo mundo lá dentro. Essas pessoas têm que ser orientadas para fora. Tem que ser encaminhadas, dada a vazão para elas que vão buscar suas famílias, os seus desempenho profissionais. Não pode ficar assim. Okay. Não podemos acolher. Essas pessoas têm que ter as suas relações, é um princípio universal, para que essas pessoas passem a viver o convívio com a família. E não nesse tipo de alojamento. Aí não vão se recuperar nunca, infelizmente. Então, eu acho o seguinte, com relação às crianças que estão ali, eu, inclusive, sou vizinho próximo, uma quadra, tenho 4 netos pequenininhos, começo lá de 6, 4, 3 e 1 ano e meio. Eu não posso mais sair na rua com essas crianças. Todos estão temerosos. São 44 pessoas circungravitando ali. À noite, quando começa a chegar a noite, porque eles chegam no São Chico, muitos não têm horário. Realmente estava dizendo aqui, são bêbados ou drogados.
Esses que têm que ser acolhidos. Não aquele que só quer viver numa boa lá. Esse é perigoso à sociedade. Porque se ele está drogado ou está bêbado, coloca em risco o cidadão. Esse tem que ser, inclusive, levado para o local onde é que ele merece. Está drogado? Leva para a delegacia. Está bêbado, perturbando? Leva para a delegacia. Não enxotá-lo. Esse sim, esse que está deitado lá na Júlio de Castilho, deitado, dormindo, bêbado, esse tem que ser acolhido. A noite fria, chuva, ele não pode ficar lá. Agora, não posso também começar a pagar, ter um custo enorme para manter um vadio. A sociedade está farta disso. A sociedade não suporta mais pagar imposto para manter essas pessoas lá. 44 pessoas não fazem nada, não produzem nada para a sociedade, dão prejuízo, não se sabe para onde que vão. Então, a meu juízo, tem que ser colocado no local compatível com os hábitos deles, e eles têm que trabalhar. Tem que ter uma clínica, tem que ter um médico, um assistente social, psicólogo. E buscar essas famílias que deixaram aqui os seus filhos de herança, porque se tiver que receber algum bem, algum benefício, alguma coisa, essas famílias aparecem. A história do Brumadinho lá agora, recentemente. Famílias que fantasiam que os mortos estavam lá, que estavam abandonados, nem mortos tem lá. Então eles aparecem. São interessados, tá? Agora, para resolver esse problema, não. Mas tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, o município tem um departamento jurídico para fazer isso, o município tem que ser ressarcido disso. Eu quero que o meu município seja ressarcido. Se o sujeito é lá de Santo Ângelo, que entre com ação contra o município de Santo Ângelo, que nós estamos pagando aqui. Tudo bem. Nós temos que respeitar também o tempo para o Luiz poder falar estas soluções que o Décio deu. Né? E até se falou muito também, né, em reuniões sobre a questão deles trabalharem, deles plantarem o alface para eles comer meio-dia e tudo mais, essas ideias que, claro, acabam com a intenção de buscar soluções, daqui a pouco sendo, em algum momento, soluções pelo menos em parte. Mas é por aí, Luiz, as soluções também que o Décio apresenta e essa triagem toda que se deve ser feita, também tirar de lá quem não pode entrar, mas fica ao redor incomodando também. Tem como fazer tudo isso? E qual o apoio da segurança pública que vocês têm? Eu vejo assim, nós temos muitas coisas boas e más ao nosso redor. Eu digo assim, as ruins, muitas vezes, é as pessoas virem e nos dizer com autoridade, falar do São Chico, sem eu conhecê-lo. Sem eu conhecê-lo ao redor de toda a rede que nos dá esse aparato para que o São Chico exista, né? Isso é o mais importante da nossa sociedade, é ver os serviços, conhecer a casa, que ela não tem 1 ou 2 banheiros, ela tem 6, tá? Visitar a pasta que hoje nos dá essa coragem, esse ânimo para nós continuar no nosso serviço, que é a Estácio. Todas as pastas do município e também as contas públicas hoje, estou abrindo um site, está lá, para qualquer um ver o custo do que se tem dentro do município. E também digo outra, né? A questão de leis, era importante também verificar e ver que o município hoje, ele compra vagas muitas vezes em locais, ele paga tratamentos também. Era importante ver essas cifras também, para nós dizermos para a comunidade, essa transparência, essa honestidade, essa visão, né, para as pessoas terem com mais clareza e verem os fatos talvez um pouco diferente. As pessoas têm acesso a esses números. Com certeza, né? Hoje, se entrar no site da prefeitura, veja bem lá quanto é pago para uma pessoa que é tirada do município porque ele não tem condições, ou que ele vai muitas vezes a Taquari, que nós temos lá um asilo, ou que está em torno de lá já também alguns asilos, e que nós temos algumas pessoas também que deveriam sair de lá pela própria idade também ir por um asilo, que o custo é bem maior, né? Que se fala hoje, São Chico, 1.000 uns quebrados por pessoas, né? Hoje nós temos 3.000 e pouco em algumas entidades, 4.000 em outras, o custo que o município para manter essa pessoa lá. Então, assim, esse conhecimento era importante ter na visão do povo, né? Eu digo no povo ao geral.
para poder chegar em qualquer, né, meio de comunicação e poder dizer, povo, olha, eu falo porque eu tenho conhecimento. Né? Eu tenho conhecimento de dentro para fora. Né? Agora, de fora para dentro, o São Chico, eu diria o seguinte, muitas vezes já ocorreu também espaço onde a gente chamou a brigada militar e a brigada disse assim, não, o indivíduo tem direito de vir e vir, de ir e vir, até propriamente na frente de São Chico. Né? Com a questão de atos ilícitos, né, que é feito ao entorno, eu diria também que a gente tem fatos também, que até os próprios topiqueiros aproveitam ali um lugarzinho que tem num canto ali para muitas vezes fazer sua necessidade. Então, assim, ó, a gente não pode ver o fato e constatar que realmente é só, né, aquelas pessoas que hoje estão cometendo aquilo que não faz bem para a sociedade. Então, assim, ó, eu diria o seguinte, ó, tá aí o povo, une forças, vamos achar soluções, né? Uma pessoa só não vai nos chegar a uma conclusão que nós temos que agir diferente. Agora, se vier com fatos e leis do município, porque hoje nós moramos em Lajeado, então essas que nos regem e nos dá coragem para enfrentarmos. Muito bem. Senhores, o nosso tempo acabou, por incrível que pareça, passou rápido. Duas pessoas de bem, duas pessoas que querem solução e querem o melhor para a sociedade. Parabéns por lutarem. Ao São Chico, que é muito importante para nós, sim, tem uma intenção muito nobre, recebe as pessoas que não têm aonde dormir à noite, em noites de temporal talvez, e isso não pode ser esquecido, mas também a preocupação com a população, com as crianças, porque elas podem, por maus feitores, serem influenciadas e amanhã termos mais pessoas com problemas que vão precisar de muitas ajudas. Então são duas pessoas que querem o bem da sociedade, às vezes divergem, mas nós vamos achar uma solução, tomara, e é importante explanar através do programa para quem nos assiste também pensar e quem sabe sugerir. Aliás, você que interage conosco aí em YouTube, em Facebook, sugira, você que está assistindo aí o final do programa, por favor, através dessas explanações, dê soluções, dê sua opinião, estamos, claro, lendo, né? E daqui a pouco eles também vão ficar sabendo dessas opiniões e também daqui a pouco, através até da sua ajuda, poder chegar a uma solução. Muito obrigado por terem vindo, uma boa noite a você que nos acompanhou e até o próximo programa.